Olá, boa tarde. A Polícia Federal de Rio Preto deflagrou agora pela manhã uma operação para combater a importação de insumos, produção e comercialização ilícita de produtos e medicamentos de uso veterinário, utilizados para engorda de gado. Cerca de 150 policiais federais estão cumprindo neste momento 14 mandados de prisão, 14 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a ir até a Polícia Federal prestar depoimento, sendo liberada em seguida, e 39 mandados de busca e apreensão na região de Rio Preto e nas cidades de Barueri, Grande São Paulo e Presidente Prudente. Segundo a PF, a quadrilha atuava na região de Rio Preto e encaminhava os produtos para vários estados, principalmente Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Pará, tradicionais e conhecidos produtores de carne. Parte dos insumos era contrabandeada da China e a produção era feita em laboratórios clandestinos. A comercialização ocorria pela internet e por serviço de telemarketing. Os investigados desenvolviam atividades lícitas e ilícitas, dificultando assim a fiscalização, e utilizavam-se também de empresas de fachada e de laranjas para cometer os crimes. A Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, a ACIRP, entrou na justiça para que pelo menos 5.000 empresas que são associadas à entidade possam abrir as portas neste próximo dia 20 de novembro, quando será feriado municipal do Dia da Consciência Negra. A associação tenta repetir o que já ocorreu com o Sincomércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Rio Preto. O sindicato obteve na Justiça autorização para que seus associados funcionem normalmente no dia 20. Para a Prefeitura de Rio Preto, o feriado é municipal. Tirando o sindicato que conseguiu aval para que seus filiados abram as portas, os demais locais devem estar fechados como bancos e inclusive as repartições públicas. A ação assinada pelo advogado da CIRP, Rodrigo José Dutra, sugere que a lei municipal que permite funcionamento parcial de empresas seja declarada inconstitucional pela Justiça aqui em São José do Rio Preto. E os ambulatórios médicos de especialidades, os AMES de Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul, vão passar a realizar o teste do olhinho para os casos nos quais o primeiro exame teve resultado alterado ou duvidoso. O primeiro teste do olhinho é obrigatório e realizado após o nascimento do bebê, seja em maternidades públicas ou particulares. O exame é fundamental para a detecção de problemas oculares em recém-nascidos, como catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma e retinoplatia de prematuridade. O serviço, que faz parte do programa Vale a Pena Ver, da Secretaria Estadual de Saúde, quer melhorar o acesso ao diagnóstico e tratamento, por isso, vai passar a oferecer os exames para os que tiverem resultado alterado ou duvidoso. O agendamento do reteste deverá ser providenciado pela unidade de origem da criança por meio da Central de Vagas Estadual. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde, bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? No programa de hoje nós vamos falar sobre a situação do idoso, vamos falar sobre a atuação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e para isso nós estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio a Osmari Virgínia de Mendonça Andrade. Osmari, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Na verdade, estão abertas as inscrições para o primeiro Fórum de Políticas Públicas para o Idoso e eu gostaria de começar a nossa conversa falando exatamente sobre isso. Quando vai ser o fórum, quem pode participar, qual a utilidade desse fórum para a gente mudar, melhorar a vida dos idosos em São José do Rio Preto. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar, né, essa questão do primeiro Fórum das Políticas Públicas de São José do Rio Preto. Que a gente está tentando, dentro das prerrogativas do Conselho, né, empoderar o idoso nos seus direitos. O Fórum ele tem o objetivo de traçar as políticas que já estão vigentes e ver o que a gente pode melhorar na qualidade e o que a gente pode ainda fomentar, né, e incentivar outras políticas do idoso. O Conselho está tendo muitas demandas hoje na questão do grau 3, que são idosos que precisam de cuidados mais específicos, são idosos dependentes de cuidados,
Então, nós não temos ainda uma política eficaz no município para atender esses idosos. Hoje nós temos 52 casos críticos que não temos local para colocar esse idoso. Nós temos também outra demanda que são o centro-dia. Hoje, com as mudanças sociais, onde as pessoas vão para o mercado de trabalho, a mulher não fica mais em casa cuidando dos filhos, né? Mudou nessa era contemporânea, então todos precisam trabalhar. E quando o idoso perde a sua incapacidade funcional, ele precisa de cuidados e muitas vezes ele não tem condição de ficar sozinho em seus domicílios, porque às vezes precisa fazer uso de medicamento, enfim. Então precisaria ter no município mais locais onde pudesse atender esse idoso de grau 1 e grau 2, que precisam muitas vezes de uma supervisão nos cuidados, no autocuidado, nas atividades de vida diária, na questão da medicação, né? Então hoje nós só temos 3 locais, numa cidade com 67 mil idosos, né? Numa região com 237.348 idosos. Rio Preto, 67 mil idosos, você estava nos dizendo agora. Essa é uma tendência que tende a aumentar, né? A tendência é que isso aumente, não é? A expectativa de vida tem crescido. Isso é muito positivo, a gente sempre gosta de falar sobre a expectativa de vida aumentou, mas aumenta também a responsabilidade no trato, na lida, no cuidado com os idosos, né? Hoje nós somos o 6º país, né, do mundo com maior número de idosos. E nós vamos chegar até 2025 o 4º país. E Rio Preto é a 4ª cidade do estado de São Paulo com mais idosos, com mais número de idosos, né? Então, nós precisamos ter políticas hoje, porque hoje tem se implementado muito, né, as casas que atendem esses idosos, né? Muitas vezes essas casas montam sem estar regularizado, né, na vigilância, em todo o trâmite, né, burocrático e também no trâmite do atendimento. Então, assim, o conselho ele tem o papel de fiscalizar se realmente as polícias estão sendo cumpridas, se realmente as polícias estão sendo eficazes, né? Então é isso que é o papel. E perante isso, eu acho que ele também tem um papel importante na questão de empoderar os seus idosos nos seus direitos. Muitas vezes o idoso não sabe que ele tem direito a medicamento, ele não sabe que ele tem muitas vezes direito de ter uma vaga numa instituição de longa permanência, ele não sabe que ele tem direito de habilitação, ele não sabe que ele tem direito na saúde, ele não sabe que tem uma lei que quando ele tem um problema de saúde, ele tem 25% na sua aposentadoria, e tem muitas portarias tramitando, mas é um país que tem leis, mas as pessoas não sabem quais as leis que ela tem de direito. Então, acho que é importante as pessoas participarem, né, das plenárias do Conselho do Idoso, que é feito uma vez por mês, a primeira quarta do mês, e ajudar a traçar, né, as políticas para o seu município, porque assim, não é só a pessoa idosa, é a pessoa que está envelhecendo também. Sem dúvida. Osmari, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, então, fiscalizar não apenas os órgãos públicos, mas também as instituições particulares que, por exemplo, operam essas casas de repouso, etc., né? Você tem ideia de quantas existem hoje em Rio Preto funcionando? Essa fiscalização existe mesmo? Ela funciona a contento? O que você diria para a gente a respeito disso? Então, como o Rio Preto tem esse número de idosos, esse número de casas vem aumentando. Nós temos hoje em Rio Preto 30 casas, mas regularizada mesmo tem uns 15, né? Existe dentro de uma prerrogativa do Estatuto, né, do Estatuto do Idoso, onde a fiscalização é junto com os órgãos do Ministério Público e a vigilância sanitária, né? Só que para a vigilância sanitária ela tem um parâmetro da 283. O Conselho do Idoso ele tem um parâmetro do artigo 50, né? Que são, então assim, muitas vezes isso diverge, né? Um instrumento legal exige uma coisa, outro exige outra. Isso, e aí fica uma brecha. Em havendo uma brecha, a gente sabe o que acontece. Nessas brechas, é um absurdo hoje a gente ter ainda locais que monta primeiro, coloca o idoso lá, depois ela vai se regulamentar, né? Infelizmente, nós não temos número suficiente de profissionais, por exemplo, dentro da vigilância para acatar tudo, porque não existe
profissionais só para ver essa questão de casa de repouso, né? E o conselho, muitas vezes, ele depende desses órgãos. Então, a gente agora tem tentado montar uma comissão de política para estudar essa questão, como que nós vamos fazer, né? Porque não é justo uns se regulamentar e outros não, né? E não fazer vista grossa porque não tem política dentro do município, então não tem onde colocar, então vamos deixar. Não. Temos que fazer o seguinte, se tem uma casa que não está regulamentada, tem que ver quem poderia das regulamentadas estar atendendo esse idoso. E também serve também para o município. O município ele mantém 4 instituições de longa permanência. As 4 hoje, elas estão atendendo as demandas de acordo com o recurso que ela recebe. Desculpe, quais são essas 4 entidades? São os asilos? São os asilos, né, que não são chamados mais de asilos, são instituição de longa permanência. Essas instituições, ela é baseada na 283 e hoje nós temos no município 4, que infelizmente nós temos dentro do município um decreto que foi feito em 2005, que esse decreto fala o quê? 2010, desculpa. Que as instituições de longa permanência do município não podem atender o grau 3. Mas as pessoas que fizeram o decreto, esquece que todo idoso que está no grau 1, que o grau 1 é o quê? É o idoso que tem uma autonomia ainda dentro dos seus cuidados de atividade de vida diária. Só que se esse idoso tiver qualquer comprometimento de infecção, ele já não fica no grau 1, ele vai para o grau 2, porque ele vai necessidade de cuidado. E assim vai. E por a gente não ter hoje no país e no município pessoas capacitadas para cuidar do idoso, o que que acontece? Esse idoso que entra muitas vezes dentro da instituição de grau 1 ou grau 2, rapidinho ele vai para o grau 3, porque as pessoas não usam instrumento para avaliar esse idoso, instrumento de avaliação. Essas pessoas, elas não têm muitas vezes formação para saber quando esse idoso precisa ser levado ao médico e está com processo de infecção. E isso acelera. Quando leva, já está no estágio e que ele já perdeu algum grau de sua funcionalidade. Quer dizer, não tem que se falar em dar prioridade para os idosos de grau 3, tem que dar em todos eles, porque eles vão acabar se tornando no grau 3 se nada for feito. Né, exatamente. Então, hoje nós temos 4 instituições do município que atende grau 1 e grau 2. E o grau 3? Quem que vai atender? Então, é justamente isso. É uma política que hoje é um ponto de estrangulamento dentro do Conselho, né, que é a maior demanda, mas que nós não podemos esquecer que o grau 1, daqui 5 anos, ele pode estar no grau 2. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, mesmo com todos os avanços, precisa fazer os avanços na formação e na capacitação de pessoas. Isso que eu ia te perguntar, tem gente habilitada para atender essa multiplicidade de funções que é exigido? Porque, na verdade, são várias profissões envolvidas com isso, né? Uma atuação quase que multidisciplinar, né? Tem não só médicos, mas também enfermeiros, nutricionistas e tal, todo mundo acorrendo a esse tipo de trabalho. Tem gente preparada para tudo isso? Então, dentro da formação acadêmica, são poucas ainda a formação, né, na questão direta do idoso. Nós temos ainda no país poucas pesquisas destinadas ao idoso, né? As pessoas ainda não estão atentas a isso, a gente tem ainda dificuldade nisso. E dificuldade na questão assim do cuidador, né? Quando a pessoa fala, eu sou cuidador de idoso, que formação ela tem? Nós não temos, assim, a pessoa faz um curso lá de 1 mês e acha que já é um cuidador. E não é só isso, porque hoje a pessoa não é só o cuidado básico de banho e alimentação. Muitas vezes esse cuidador está cuidando de uma pessoa de grau 3, que está sendo aspirada, que precisa de um oxigênio contínuo, que precisa deambular, que precisa... Então, assim, acaba esse cuidador fazendo o papel de outros profissionais, porque muitas vezes a família não tem recurso para pagar todos esses profissionais para atender. E o custo de um idoso de grau 2 e grau 3 é um custo alto, porque ele requer medicamento, ele requer insumos de materiais para ser utilizado, ele requer fralda, enfim. Então é um custo muito alto e muitas vezes a família não tem condição de cuidar. Né? Sem dúvida que sim. Os idosos, então, seja de grau 1, grau 2 ou grau 3, que não estejam nas instituições que existem em São José do Rio Preto, são mantidos pelas famílias quando elas têm condições de contratar o seu cuidador de idoso, seja ele não
convenientemente formado para isso, mas na verdade existe bastante gente atuando nessa área, né? E os que não estão, as famílias que não têm condições, onde estão esses idosos? Boa pergunta, né? Tá lá parado, né? Infelizmente nesse país é tudo muito moroso. As pessoas não sabem que ela tem direito pelo SUS de ter uma equipe para ser atendida em casa, principalmente no grau 3, mas também a secretaria, hoje a gente sabe da dificuldade da Secretaria de Saúde de financiamento para isso, mas já está contemplado isso dentro do Plano Anual da Saúde aqui em São José do Rio Preto. Por isso que nós precisamos criar, né, locais para esse atendimento. Hoje nós temos uma demanda grande e não temos onde cuidar. Infelizmente, nesse percurso tem idosos morrendo sim, por falta, né, de toda essa política para isso, e a gente precisa se antenar isso. A questão da morosidade, da resolutividade, das denúncias também é muito difícil, porque assim, nós temos hoje em média 10 denúncias diárias, né? E isso, totalizando, a gente consegue ter resolutividade de 3 a 4 casos. Porque vai para um segmento, o segmento manda para outro segmento manda para outro. Então, assim, por falta de recursos humanos, muitas vezes, para investigar, né? Então, é muito complicado. Nós estamos vivendo, no momento, muito complicado nessa questão do idoso. E eu deixo aqui que até uma reivindicação, né, mas que as autoridades possam estar atentas, né, porque é uma coisa que nós estamos vivenciando e a tendência é cada vez mais ter esse número, né, de idosos precisando de cuidados. Só uma curiosidade minha, em relação a essas denúncias, você disse que o Conselho recebe diariamente, né, se referem a quê? Trata-se também de coisas como maus tratos, por exemplo, ou não? Existe a questão da negligência, né, existe a questão do abandono. Tá, algum vizinho ligando para o conselho dizendo, olha, tem um vizinho aí que deixou... Tá, isso existe. Muito, né? Da questão também da violência contra o idoso, também nós temos uma demanda grande nisso. E aquele idoso que muitas vezes ele não casou, ele mora sozinho, e ele está numa situação de risco dentro do seu domicílio e também, de repente, não tem quem assuma esse papel de colocar ele numa instituição, ou mesmo ele, muitas vezes, e a gente tem que, muitas vezes, não é culpa das autoridades, mas muitas vezes a gente tem que seguir o estatuto, e o estatuto fala, se ele tem a parte cognitiva preservada, ele tem direito de ir ou não numa instituição, Entendi. Mesmo ele estando numa situação de precariedade. Tá certo. É até difícil lidar com essa questão, né? Envolve o arbítrio da pessoa, ela própria querer resolver o destino dela, que aliás é nada mais justo do que isso, né? Sim. Mas é uma situação realmente muito delicada. Bacana. Nós estamos falando de problemas graves, o idoso de grau 3, como você disse aí, questão da violência, questão dos maus tratos, do abandono, etc. Mas há uma série de outros problemas em relação aos quais o idoso não é muito respeitado em Rio Preto. Desde, por exemplo, a questão da acessibilidade, por exemplo, em alguns pontos, tem sempre problemas. As famosas vagas de estacionamento, as políticas de estacionamento, eu já estava comentando agora há pouco, Rosmari, conheço um estacionamento de um supermercado, de uma empresa privada em Rio Preto, que tem as vagas de idoso e tem a vaga do lado avisando o consumidor que, por favor, respeitem as vagas de idoso. Quer dizer, há uma tendência das pessoas não respeitarem, a vaga tem a impressão que é dele. Isso também é papel do conselho, também tem a ver lidar com isso, fiscalizar isso, como é que é isso? Então, isso que você está colocando é muito importante, principalmente na questão do transporte também, porque a gente tem lei para tudo, mas assim, quando você não está empoderada dessas leis, você não sabe o que cobrar. E muitas vezes a morosidade disso e a tramitação disso é muito complicado. Por exemplo, tem pessoas que não sabem que é o conselho, que tem um conselho do idoso aqui para trabalhar essas questões. É lá que as pessoas têm que fazer a sua denúncia, né, de tudo que não contempla dentro da lei. Mas cabe também a esse idoso se empoderar dos seus direitos, porque hoje a gente vê o nosso cenário, as pessoas trabalhando por idoso, na questão assim dos direitos, das questões. Eu acho que nós já estamos nessa era contemporânea, com a modernidade, com tanta tecnologia, se nós não empoderarmos dos nossos direitos, vai ficando cada vez mais difícil até o acesso, porque tudo hoje você tem que ter um conhecimento tecnológico para você poder fazer até muitas vezes uma denúncia, para você ver... mínimo de conhecimento, né? É verdade.
Então, eu acho que nós temos nesse momento que empoderar sim, né? E é o papel do Conselho também. A gente está indo nos grupos da terceira idade fazer palestra para mostrar o que é de direito, mas também cabe a esse idoso. Se ele chegar no local, não ter a vaga para ele ir lá na gerência, falar, né? Reivindicar, fazer um boletim de ocorrência, ir até o conselho, denunciar. Né? Infelizmente as pessoas muitas vezes não fazem isso, até por como diz, depois deixa para lá, não vou mexer com isso, mas tem que mexer sim. Tem que mexer sim, é de direito, né? É direito adquirido, é direito por lei, enfim. Né? Então, a gente não pode deixar assim, e acho que é por isso que a gente tem esse cenário político, as pessoas falam, não vou mexer, demora muito, não vou atrás, né? Mas é importante estar indo. Né? Conversando com a Osmaria aqui antes da gente começar o programa, ela me disse que, ela me revelou uma informação que mostra que o próprio Conselho tem que ficar muito atento com as coisas que beneficiam o próprio Conselho, né? Em Rio Preto, por exemplo, está criado, existe por lei o Fundo Municipal do Idoso, né? Mas tecnicamente até agora, praticamente até agora, o fundo não recebe as receitas que devia receber para aplicação nas próprias políticas em defesa do idoso. Hoje a Osmaria parece ter uma boa notícia em relação a isso, né, Osmaria? Tomara, fala um pouquinho sobre isso. Então, perto do evento, eu achei até interessante, eu fui chamada hoje na secretaria, até uma notícia boa que já está na tramitação, a documentação já está na Secretaria da Fazenda, né, já para estar abrindo uma conta para esse fundo. Né? Então, isso é uma notícia muito boa, porque esse fundo é o quê? Esse fundo é uma lei que já contempla dentro do Estatuto do Idoso, né, da 10.473, no artigo 85, fala que todos os municípios deveriam se ter esse fundo. Esse fundo é igual ao fundo da criança. Todos os recursos de multa, de ações judiciais, né, que contempla recurso financeiro, iria para esse fundo. E esse fundo é o quê? Esse fundo vai trabalhar com projetos com eficácia, né, que trabalha com o idoso. Então, muita questão das instituições de longa permanência que às vezes não tem recurso para atender o grau 3, esse recurso poderia ajudar. Eventos como esse de sexta-feira, na promoção e na prevenção, iria ser utilizado através desse fundo. Então, assim, quem vai gerenciar esse fundo, na verdade, é a Secretaria da Assistência. Mas o Conselho do Idoso, ele vai fiscalizar se esse recurso está sendo aplicado e aonde ele está sendo aplicado. Né? Infelizmente, nós vivemos num país em que existe lei, mas a lei não funciona. E se você não correr atrás, fica. Né? Essa lei mesmo do fundo, ela está desde 2012 vigente e o recurso não está sendo passado para onde deveria ter sido passado. Por quê? Porque as pessoas acabam deixando isso de lado ou não sabendo também, não tendo conhecimento disso. Então, quando eu assumi a gestão, disseram que tinha que ter um decreto. E, na verdade, não tem que ter decreto, já contempla tudo na questão da 85 do Estatuto do Idoso e na lei que o prefeito já assinou. Porém, precisa abrir uma conta. Era só abrir uma conta. Né? Então, assim... hoje, então, foi colocado que vai abrir essa conta e eu espero que para o ano que vem, todos os segmentos de conselho municipais possam estar contemplando dentro dos seus planos anuais, né, a questão das políticas voltadas para o idoso. Só para entender, por exemplo, a fonte de receita dessa questão digamos que uma empresa seja penalizada, seja multada por descumprir a exigência de vagas de idosos ali. Então, o valor dessa multa é carreada para o Conselho administrar, isso? Isso, para o Conselho, para a Secretaria, administrar, mas vai para o Fundo Idoso. E aí nós vamos ter que fazer uma campanha, né, colocando esse esclarecimento para os juízes, né, que já existe, então, uma conta para esse recurso ser destinado para esse fins, né? E as empresas também, né? Empresa que tiver interesse para bater no seu imposto de renda, tudo isso a gente vai ter que estar aí fazendo uma campanha. A preocupação né, esses recursos que já deveria estar indo para o fundo, aonde que está indo, e aí a gente vai ter que trazer isso para dentro do fundo. Para algum lugar eles estão indo, né? Tá certo. Bom, eu estou conversando aqui com a Osmaria Virgínia de Mendonça Andrade, presidente do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, dos Direitos do Idoso em São José do Rio Preto.
Osmari, eu vou pedir a sua licença para a gente fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui com o Opinião Cidade para falar, então, especificamente sobre o primeiro Fórum das Políticas Públicas para o Idoso. Vai ser bastante importante a gente conversar um pouco sobre isso e, sobretudo, convidar as pessoas a participarem desse evento que acontece no dia 13, é isso? Sábado próximo, sexta-feira, aqui em São José do Rio Preto. Vai ser no auditório da Unip. Daqui a pouco a gente dá todos os detalhes a respeito disso. É um rápido intervalo, a gente volta na sequência. Até já. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. 1 milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda, é oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com Mais Médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas.
As crianças são acompanhadas e vacinadas. E assim, a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. Olá galera, eu sou o Fiduma. E eu sou o Jeca. E nós estamos aqui para fazer um pedido muito especial para você. Sabia que todo Natal, muitas crianças não sabem o que é ganhar um presente sequer? Para mudar isso, o Fundo Social de Solidariedade criou a campanha Amigo Presente no Natal. A ideia é que cada criança receba um kit contendo um brinquedo, um livro e, é claro, um docinho. Participe, seja solidário. Nesse Natal, seja o anjo de uma criança. Contamos com você! De volta com Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, canal 7 da NET, para toda Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. Por exemplo, neste momento, o nosso programa está sendo sintonizado na Rússia, na Austrália, na Bélgica, na Irlanda e na Índia, entre outras partes do mundo. No Brasil, além de Rio Preto, também em Ribeirão Preto, Araçatuba, São Paulo, aqui na região em Olímpia, em Presidente Prudente, em Cuiabá, em Itabaiana e em outra cidade que você falou, Adolfo, você se lembra? Maringá, no estado do Paraná. Um abraço a todas as pessoas que estejam nos vendo no Brasil e fora do Brasil para acompanhar essa entrevista com a Osmari Virgínia de Mendonça Andrade, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, que vai nos falar nessa parte do programa sobre a abertura de inscrições para o primeiro Fórum das Políticas Públicas para o Idoso. Estão abertas as inscrições para o primeiro Fórum das Políticas Públicas em Atenção à Pessoa Idosa, organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, com apoio das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Educação. Os interessados, você que está nos vendo em casa, pode se inscrever através do endereço eletrônico que eu vou dizer agora, www.demandanet.com/CMDI. CMDI é a sigla de Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. www.demandanet.com/CMDI. Essa inscrição é gratuita e o tema do encontro este ano, o tema do próximo encontro será o envelhecimento contemporâneo e os desafios das políticas públicas. O encontro acontece no dia 13 de novembro, sexta-feira, no auditório da Unip, a partir das 8 horas. Estou dizendo sexta-feira, que parece que é tão longe assim, mas é logo depois de amanhã, né? Osmari, bom, o tema de estudo, né? O envelhecimento contemporâneo. Envelhecer hoje é diferente do que envelhecer há 40 anos atrás, né? Sem dúvida, muito diferente, né? Sim, com a questão da modernidade, da tecnologia, no avanço, né? Nós, infelizmente, ainda estamos a desejar na questão dessas políticas, desses avanços, né? Hoje a gente vê que tudo, até na saúde, para você fazer uma consulta no SUS, você tem que fazer através da tecnologia, né? Muitas vezes agendando, e muitas vezes o idoso ainda não está empoderado disso, né? Então, todas essas questões, de todos esses avanços, a gente tem que ir criando políticas para isso. Então, isso é uma preocupação também, né? E para isso, nós estamos trazendo, as inscrições vão até amanhã, para as oficinas já estão esgotadas, né? Na parte da manhã, nós vamos ter a Elisa Vono. A Elisa Vono é uma gerontóloga, que já escreveu 3 livros sobre demência. E ela que implementou o primeiro curso de cuidador de idosos no SENAC, ela era da ONU, né? É uma pessoa que viaja ao mundo, né? Trazendo inovações na questão do idoso. Já foi no Jô Soares 2 vezes, falar um pouquinho dessa questão da inovação, dessa modernidade no envelhecimento. Então ela vai estar com a gente na parte da manhã e também vai estar coordenando uma oficina à tarde na estimulação cognitiva. Às 10 horas da manhã nós vamos ter uma mesa com o Procurador-Geral do Estado, né, um procurador federal, promotor federal. Nós vamos ter o promotor municipal, que é o Dr. Clementino. Depois nós vamos ter o pessoal da Defensoria Pública. Nós estamos trazendo o pessoal de Cubatão, que é o presidente do Conselho de Cubatão. E também lá eles têm uma secretaria de gestão só para a questão do idoso, né? E funciona muito bem a política lá. Então eles vêm falar um pouquinho. Isso, fazer um parênteses aqui exatamente para destacar esse ponto, né? Está trazendo o pessoal de Cubatão porque ela tem uma boa prática, uma boa experiência em relação a isso. A atuação de uma secretaria municipal do idoso que deve ajudar, deve ser um braço atuante, né, do Conselho para
para executar todas essas políticas, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. E aí, junto nessa mesa também vai estar a secretária da Saúde e a secretária da Assistência, onde nós vamos trazer locais que funcionam e ver o que dá para ser implementado aqui dentro das políticas de São José do Rio Preto. Às 14 horas nós vamos ter o café da manhã, depois a gente vai ter um almoço, né, que também vai ser gratuito no local. Depois, às 14 horas, a gente retorna com uma mesa com as práticas desenvolvidas para idosos. Então, vai ter uma pessoa, uma professora, uma docente da Unesp que implementou um trabalho dentro das UBSs na cidade de Marília, né, voltada para o idoso. Nós vamos ter uma pessoa falando de instituição de longa permanência, um trabalho que onde pode ser com uma eficácia, né, como que é o acolhimento, como que é esse atendimento dentro de uma instituição. E nós vamos ter alguém falando sobre a educação, tem um projeto hoje, né, sobre a alfabetização do idoso, né, na educação. E depois dessa mesa nós vamos ter duas oficinas, uma oficina de corpo e movimento, né, e uma oficina nessa estimulação cognitiva. Essas oficinas são 50 pessoas que podem participar, é fechado para 50 pessoas e já estão esgotadas, né, essas duas práticas. Então, nas outras modalidades ainda está aberta até amanhã e é gratuito. Quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever através do site que a gente já informou aqui, daqui a pouco eu repito, inclusive o endereço eletrônico. Mas e quem deve se inscrever? Quem são as pessoas que ainda não se inscreveram e que devem se inscrever, não podem perder? Eu imagino que sejam pessoas, de certa forma, ligadas a esse grande universo que gravita em torno das políticas em favor do idoso numa cidade como Rio Preto. É isso mesmo? Esse fórum ele foi pensado para dois segmentos, para quem cuida, né, profissionais que cuidam, pessoas que cuidam em casa, e para quem é cuidado, que é o idoso, até também para ele se empoderar nos seus direitos. É bom também que os próprios idosos, se quiserem, participem. Sim, é de suma importância, né? Porque é voltado justamente para o empoderamento dele, né? Ele é o protagonista da história. Bacana. A programação, então, a Osmari já nos informou aqui, mas tem várias palestras, eu tenho aqui os detalhes, eu vou até confirmar algumas delas. A palestra das 9 horas, o envelhecimento contemporâneo e os desafios das políticas públicas, com Zulmira Elisa Vono, que é especialista em geriatria e gerontologia pela Universidade Federal de São Paulo. Você já disse que é uma referência nessa questão do idoso no Brasil, né? Às 10 horas, uma mesa política com o Dr. Eleuvan César Lima Mascarenhas, procurador da República, Dr. Carlos Gilberto Menezela Romani, promotor de justiça, Dr. Bruno Haddad Galvão, defensor público, Antônio Catalice, gestor do Fundo Municipal de Cubatão. Cubatão, a Osmari já disse aqui, tem um trabalho bastante avançado nessa área, inclusive do fundo lá, é bom a gente dividir, compartilhar essas experiências bem-sucedidas que existem por aí. Aliás, o objetivo de eventos como esse é esse mesmo, né? E com a presença da Eudisleia de Melo Lima, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Cubatão. Haverá o almoço, às 13h30, uma mesa de práticas. Daniele Cotrim Garros, terapeuta ocupacional, professor doutora docente da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, de Marília, Elaine Cristina Guzzi, coordenadora pedagógica do projeto Paulo Freire, de alfabetização para adultos. Esse é outro ponto que nunca pode ser negligenciado e esquecido, né? A alfabetização de adultos, que é um método de alfabetização que requer condições especiais, cuidados especiais, e que há uma demanda, há uma necessidade, tem muito mesmo idoso que precisa ser atendido nisso, não é isso? Isso. Bom, e depois às 14h30, as oficinas Corpo e Idade, Idoso em Movimento, com a coordenação do SESC, isso deve ser muito interessante, e estimulação e reabilitação cognitiva sobre a memória, com a coordenação da professora Zulmira Elisa Vono. Essa questão do mínimo de atividade física adequada para o idoso é muito importante, é muito terapêutico, isso pode melhorar muito a qualidade de vida dele, até impedindo que o idoso de grau 1 e grau 2 chegue ao grau 3, né? Pedindo, pelo menos, retardando mais o agravamento do estado de saúde dele, né? A gente vê em pesquisa, 75% do envelhecimento é como a gente vive, né? 25% é genético. Então, se é 75%, a gente tem que aprimorar isso, né? Na questão da alimentação, de atividade física, né? Então, hoje se preconiza bastante essa questão, né, da alimentação, do autocuidado, enfim. Eu acho que de suma importância, né,
para o idoso essa questão da qualidade de vida dele, porque isso vai ajudar, né, com todos esses avanços tecnológicos, ele viver mais, né? E quando se vive mais, se exige mais. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado, quem cuida e quem vai ser cuidado, para essa nova era aí, né? Nessa era que nós já estamos vivenciando, né? Do viver mais. Se trata de uma disseminação de bons conceitos, né? Antes mesmo que a pessoa chegue à chamada terceira idade, que ela passe a tomar cuidados. Infelizmente, no Brasil, nós temos graves problemas de atendimento dos organismos públicos de saúde, né? Mas o bom seria que a partir dos 40 e poucos anos de idade, a pessoa já tivesse uma consulta com um geriatra, começasse a se preparar para o envelhecimento, Sim. né? Se preparar é melhor, né? Eu acho que ainda, a nossa cultura ainda não tem esse preparo, né? Já começar, eu acho que isso, as pesquisas vêm apontando que é importante você procurar um geriatra a partir dos 35, 40 anos, né? E tem até um pouco de preconceito, né? O pessoal fala assim, não, imagina, eu estou com 40 anos. Acho que geriatra para atender, né? Não. É para envelhecer bem, né? A verdade é porque essa. a partir dos 35, 40, você já começa a ter perdas funcionais, né? Significativa. Então é importante você estar procurando esse recurso aí. E também eu acho importante as pessoas fazerem uma avaliação, de repente, da sua memória, dessa parte cognitiva, né? Como está a estimulação cognitiva dela, porque às vezes começa a esquecer, muitas vezes é estresse, é cansaço, mas se isso persistir, eu acho que já tem que procurar alguém que entenda, né? Para não deixar acelerar esse processo. Existem boas alternativas para isso, Sim, né? Tanto em medicação quanto em exercícios, etc. Assim como, de um modo geral, a saúde, de maneira geral, é importante que ela seja bem atendida. Quer dizer, questões como hipertensão, diabetes, etc. Cuidando-se disso ao tempo certo, isso vai possibilitar que a pessoa tenha um envelhecimento muito melhor, né? Hoje, assim, a gente tem políticas nessa questão, na promoção, na prevenção, né? Nessa questão de diabetes, de hipertensão, mas é importante também, que eu acho que é muito, né, uma das mais importantes, esse centro de convivência, onde o idoso vai lá fazer troca, ter amizade, porque tem um determinado tempo que o idoso ele acaba se isolando, né? Principalmente quando ele perde alguma funcionalidade. Então é importante ele ter amigos, ele ter com quem dividir ali uma boa conversa, fazer um exercício físico, ir dançar. Então é importante essa vida social dele também. A solidão deve ser talvez o grande inimigo da terceira idade. A solidão leva à depressão, a depressão muitas vezes leva à demência, né? E aí é um ciclo que tem que ser, né, tomar cuidado com isso. E é para discutir temas como esses, que a gente conversou muito rapidamente aqui, que vai acontecer em Rio Preto o primeiro Fórum das Políticas Públicas para Idoso, na próxima sexta-feira, no auditório da Unip, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Tarraf 2. Mais informações sobre essa programação toda que a gente falou aqui, pelo telefone 3211-1850, 3211-1850. Vou repetir o endereço eletrônico para as inscrições, que podem ser feitas agora. Você que está nos vendo em casa agora, pode acionar aí no seu notebook, no seu smartphone aí, o www.demandanet.com/cmdi, www.demandanet.com/cmdi. Quantas pessoas, de uma maneira geral, devem participar? Além das aulas práticas, que você disse que já estão praticamente esgotadas, né? São duas, cada uma com 50 pessoas participando. No restante, quantas pessoas devem participar? Vocês estão esperando quanta gente? Nós estamos esperando 400 pessoas, né, para esse evento. Então, bacana. Já estamos assim, está bem, a procura tem sido grande, né? E a gente espera aí atingir essa meta. Não há dúvida de que nós estamos numa cidade que passa a ter problemas cada vez maiores com essa questão do idoso, claro, porque já tem 60 e tantos mil idosos vivendo em São José do Rio Preto. Esse número tende a aumentar nos próximos anos. Na região, que depende muito de Rio Preto, pessoas que acorrem diariamente para cá, já são 200 e tantas mil pessoas na terceira idade. Eu não sei se a gente deve chamar ainda de terceira idade, eu gosto de chamar de velhos. Usar a expressão velhos, a gente até nem sempre usa porque tem uma carga de preconceito nisso, sim, né? Mas o velho é uma boa definição, né? É conhecimento. Conhecimento. Assim, a gente usa velho para coisas boas, né? Velho amigo.
E tem que usar também para pessoa idosa, é muito importante. Rosmarie, eu queria agradecer muito a sua presença, desejar sucesso total, não só no primeiro fórum das políticas públicas do idoso, para o idoso, mas no trabalho geral do Conselho Municipal de Direitos do Idoso. Essa conquista que você nos informou que hoje já foi boa, já vai abrir a conta para que essa fonte de receita que pode ser aplicada em políticas públicas possam ser, então, utilizadas e fiscalizadas pelo Conselho. Que bacana que seja assim. Sucesso nesse evento. E venha sempre para a gente continuar conversando sobre assuntos tão importantes quanto esse, tá bom? Eu agradeço, a oportunidade e o Conselho, e nós estamos à disposição. Muito obrigada. Conversamos aqui com a Rosmarie Virgínia de Mendonça de Andrade, presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, a quem agradecemos pela participação aqui no Opinião Cidade. E agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.